Hoje o tema que ele irá abordar será Sol Sublime. Então, faremos uma prece e logo de imediato nós daremos a palavra ao Carlos para que ele possa nos brindar com a sua oratória da noite de hoje. Amado Senhor, somos gratos pela vida, pela oportunidade de servir e de nos encontrar sob a assistência da espiritualidade superior, em teu nome. Rogamos inspiração e roteiro para o orador Carlos Alberto, a fim de que o sol sublime possa iluminar os nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança num futuro melhor. E a partir de agora, nós convidamos Carlinhos para que possa tomar a palavra. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. E mais uma vez, obrigado pela direção da casa em me conceder alguns momentos de podermos fazer em conjunto algumas reflexões sobre páginas luminosas da doutrina e do Evangelho do Senhor. O título Sol Sublime é de uma página do livro Momentos de Harmonia, da Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. E a gente já antevê de quem ela vai falar nesses instantes. O apóstolo João foi aquele que melhor compreendeu, depois de muitos anos, com a inspiração espiritual como médium dos planos elevados, para nos revelar um pouco sobre a grandeza de quem é Jesus, o nosso guia e mestre. Quando ele nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele está falando no grande construtor, junto com as falanges angélicas do nosso orbe, no que reconhecemos hoje como a escola abençoada da Terra, em que incontáveis criaturas, desde o instante em que foram criadas nos diferentes reinos da natureza, vêm no atritar de experiências, em métricas e propósitos somente conhecido pelas mentes muito elevadas. Nós mal estamos compreendendo, dentro da nossa faixa evolutiva do rei nominal, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E impulsos muito poderosos na compreensão chegaram até nós mediante a doutrina dos Espíritos. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Isso relativo à criação do nosso planeta, da preparação da nossa escola, da qual ele é o governador planetário, o reitor divino dessa escola de oportunidades para todos nós que até hoje somos alunos nela, matriculados na reencarnação,
e obtendo todos os benefícios de uma sese penosa e longa, mas mais do que vantajosa. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E ele mesmo disse, em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. E mais, novamente em João, no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele tudo preparou para que nós percorrêssemos longas trilhas evolutivas até chegarmos no estágio hominal. E no estágio hominal ainda temos muitas trilhas por percorrer, sempre sobre a orientação, sobre a proteção, sobre diretivas que ele estabelece, em que uma pleiade de seres mais elevados, em muitos níveis da escala espiritual, que são os conceptores, que são aqueles que realizam o professorado, que realizam as tutelas, que são os nossos orientadores deste programa, que vem proporcionando que cada vez mais nós acordemos a nossa mente na direção de Deus. Joana então nos diz que se estivéssemos entregues à própria sorte, os liames do passado estariam nos retendo no primitivismo das origens. Não fosse a presença constante de um auxílio que muitas vezes não estamos vendo, algumas vezes pressentindo, na maioria das vezes, e em grande parte da humanidade, sequer eles cogitam que estão tendo alguma ajuda efetiva dos planos maiores. Nós outros que somos animados pela fé, que temos uma certa compreensão do muito que já acessamos da revelação espiritual, do muito que nos tem sido explicado pela espiritualidade superior, nós sabemos que nunca estivemos entregues à própria sorte. Se assim o fosse, sem o auxílio da providência divina, as imposições atávicas criariam mais dificuldade nos caminhos da evolução. E não teríamos meios por nós mesmos para abrirmos na mente a motivação para o estímulo dos esforços necessários para o avanço. Deus, de algum modo, sempre iria nos inspirar ao progresso, porque isso é um impositivo de uma das leis eternas e imutáveis que ele estabeleceu. Mas, para que este progresso seja mais efetivo, para que ele se processe com menos tempos e esforços, com menos erros e mais acertos, se nós estivermos sempre com uma presença orientadora, os nossos caminhos serão sempre menos difíceis. E ela nos diz que se voltarmos no longo processo de caminhadas que todos nós percorremos para chegarmos até aqui, lá, nos primeiros passos, tudo era mais difícil. Tudo
menos compreensivo. E antes da razão, nem sequer sabemos exatamente como se dá este processo de ascese, como ocorre verdadeiramente a evolução. E mesmo nos estágios da humanidade, se nós recuarmos um pouco, como nos diz Flaccus, há 40 mil anos, precisamente, estagiamos nos reinos da razão. Os primeiros passos que demos já como espíritos propriamente ditos, espíritos humanos, eles eram muito tímidos, erráticos. E uma mente ainda obliterada, com pouquíssimo conhecimento, pouco podia interagir de um modo mais eficiente para crescer, para evoluir. A física nos diz que para alterarmos o estado de inércia de um corpo parado, ou para movimentarmos, continuarmos a movimentar este corpo, ou para alterar a velocidade deste movimento, isso estaria na primeira lei de Newton. Para tirar um corpo que está parado e colocá-lo em movimento, os esforços são muito grandes. Um carro, quando vai arrancar, o motor tem que fazer uma força muito grande e nós colocamos marchas de muita força. Nós colocamos a primeira marcha, ou se é um câmbio automático, ele automaticamente vai procurar uma marcha de maior torque, de maior força, para tirar toda aquela massa do veículo com nós dentro e ele começar a se locomover. Depois que ele está em movimento, você sente até que o motor roda mais suave, que você aperta até pouco o acelerador, precisando de menos força para manter o movimento, desde que, evidentemente, você esteja num chão plano. Né? Para alterar essa velocidade, basta que você aperte um pouquinho o acelerador, injetando mais combustível, portanto, mais torque, mais força, e você muda a velocidade do carro. Mas tudo é mais fácil quando você já está em movimento. E esse movimento vem no traço da nossa estrada evolutiva. À medida que se firma os pés, ensejando a verticalidade, mais fácil se tornam as tentativas de êxito para a marcha. Quando nós hoje compreendemos que tudo vem da providência superior, que tudo obedece a leis divinas, eternas e imutáveis, cada vez mais que nós aprendemos, cada vez mais que nós temos uma ação, que elegemos uma escolha que é exitosa, que guarda conformidade com a observância das leis naturais, isso traz um conforto de consciência e um estado interno de uma certa alegria, porque estamos nos caminhos da justa conquista. Sabemos pela lei natural que a evolução é fruto da justa conquista, conferindo-se a cada um seu merecimento. A subida íngreme é mais difícil de ser galgada. A evolução sem nenhuma assistência, sem o auxílio dos mentores, sem uma orientação, sem boas intuições, para nós é como se nós estivéssemos numa caminhada muito íngreme, seria muito mais difícil. Já aquela mais suave torna-se mais acessível. Quem mais sabe, melhor pode escolher. E melhor pode escolher se está animado e, de fato, envolvido com o desejo do bem, em querer realizar as tarefas que lhes competem dentro do leito da lei. Esse está caminhando com a dificuldade do trabalho, com o esforço dos aprendizados, como se fosse no caminho de uma subida mais suave. Ninguém, no entanto, pode subir sem o esforço necessário para vencer a dificuldade que faculte a elevação. Nós estamos nos habilitando, com muita fé, para os mundos de regeneração.
Então, nós temos que nos esforçar muito para sermos alunos com suficiências de resultados, para nos habilitarmos a um degrau a mais na escala evolutiva, vencendo a nós mesmos dos nossos atavismos, do egoísmo que teima em ficar conosco, do nosso orgulho, da nossa teimosia, da nossa pouca fé, do nosso testemunho raquítico na cooperação com as demais criaturas de todos os reinos e com o meio que nos tem sido ofertado para facilitar o nosso processo de evolução. O amor do Senhor é universal e a todos alcança pelos meios infinitos que dispõe e que concede às suas criaturas. Ninguém está ao largo de receber o amor divino que permeia toda a criação, mas que para que cada um possa colher este amor na forma de bens sublimes da paz, da harmonia, da felicidade, faz-se necessário que dentro de nós semeemos as sementes propiciatórias das conquistas que nos faltam para sermos merecedores dos estágios mais harmônicos das vibrações, das energias, interagindo de uma maneira com as demais criaturas, com o máximo de harmonia e de paz. Estamos caminhando nesta direção. Quando recebemos ajuda, a dificuldade para a superação diminui. Isso vale para todos os referenciais de ajuda que temos nos momentos em que estamos despendendo muita força, por exemplo, para levantar um objeto pesado e que alguém chega conosco e divide, multiplicando as forças, e aquele trabalho se torna mais palatável. Se estamos percorrendo um rio de correnteza, e se a nossa direção e o nosso sentido é contra a correnteza, se estamos remando sozinho, grandes esforços e consumo de energia teremos que despender para vagarosamente irmos vencendo a correnteza. No entanto, se recebermos a ajuda de mais alguém com mais um remo, e se mais alguém se juntar e outro remo for acrescentado, nós sentimos que mesmo diante das tribulações, as provas se tornam mais palatáveis. As dificuldades são melhor enfrentadas porque estamos percebendo que não estamos sozinhos na grande luta do processo evolutivo. É assim que Deus procede, colocando anjos guardiões para nos inspirarem a emular os meios para o crescimento espiritual. As intuições, vibrações dulcificantes, energias renovadas favorecem o desabrochar das potencialidades que dormem latentes em todos. Eles velam com carinho e geram recursos que podem ser movimentados para a ascensão. Tenhamos sempre em mente que em todos os momentos, onde estivermos, qualquer que seja a ação que estejamos dando causa ou que estejamos nela envolvidos, a par de recebermos muitas vezes já a ajuda dos que partilham conosco reencarnados, nós sempre estamos recebendo o auxílio que vem de mais alto. Desde que a direção que estejamos percorrendo seja aquela que tem como dominância o bem, em qualquer que sejam os aspectos da paciência, da caridade, da partilha de conhecimentos, de ombrearmos com o outro nos momentos das grandes dificuldades, de levarmos uma palavra amiga, de emprestarmos os nossos ouvidos, de vibrarmos com toda a força do nosso coração,
desejando bem para aquele que esteja numa prova de grande dificuldade, quer seja pelas enfermidades do corpo, quer seja pelas angústias da alma, que reflete no espírito, com problemas psíquicos, com problemas de depressão, nos estados de grandes perturbações e tumultos que levam a quase que a loucura. Em todos os momentos difíceis, que o Senhor nos conceda pelo menos um átimo de tempo para dele nos lembrarmos e rogarmos o auxílio. E ele não tardará. Ele sempre chegará. Talvez não necessariamente do jeito que nós estejamos desejando no momento da rogativa ou da súplica, mas ele chegará. E ele chegará para nos tirar de uma situação mais difícil. Cada conquista abre novas motivações para prosseguir. Nós mesmos vamos sentindo. À medida que semeamos no campo, que vemos a planta germinar, crescer, frutificar e que nós colhemos, somos animados a repetir e melhorar a semeadura, melhorando a composição de solo, procurando sementes mais fortes que tenham uma resposta melhor de produtividade, e nós vamos reinvestindo com mais ânimo e motivação. Isso acontece quando começamos a estudar temas que não conhecíamos, coisas que para nós ainda causavam muitas dúvidas, e com o esforço, com o pesar de horas e horas de direcionar a mente em busca de novas compreensões, finalmente chegamos em determinados momentos das compensações. O conhecimento finalmente chegou até nós, ele internou. Agora estamos com uma consciência melhor recheada de conteúdos que favorecem e pelos processos de análise e pela boa vontade nós realizemos melhores escolhas. Em todos os quadrantes das experiências e em todos os momentos da vida. Amplia-se o raio de ação para a criatura. Novas possibilidades são antevistas. Como consequência, alargam-se as chances do crescimento espiritual. A cada vez que mais semeamos, mais temos também o direito à colheita. Quanto mais doamos, mais também temos o direito de receber. Quanto mais atuemos na verdadeira caridade, na caridade altruística, mais a providência do Senhor direciona recursos para nós outros, ampliando as nossas possibilidades de mais realizarmos em nosso benefício, mas também cada vez de mais realizarmos em prol dos coletivos. Nunca estamos sós em momento ou circunstância alguma. Em todas as nossas conquistas existe a marca do auxílio desses corações mais elevados. Em todos os frutos, quando nós nos olhamos e dizemos, Senhor, graças a Deus que atravessamos os caminhos mais espinhosos das nossas caminhadas. Hoje, a nossa mente já se curva, reconhecendo a bondade e sabendo que tudo o que temos, tudo o que dispomos, a começar da nossa própria vida, da existência que passamos a ocupar, é porque um ato maior foi direcionado a nós, a começarmos pelo próprio Pai Celeste quando nos criou. Quando Ele coloca um mestre iluminado, um mestre divino, para cada vez mais nos ensinar e acompanhar, tudo vai ficando mais fácil quando nós vamos nos afeiçoando aos ensinamentos, aos apelos, aos regramentos e às diretivas que esse coração luminoso dispensa a nós e a toda a humanidade. O natural seria crescermos apenas por meio do aprendizado e trabalho, do conhecimento e de sua aplicação.
e testemunhos na direção do bem. Esse seria o caminho que está no planejamento divino para todas as suas criaturas, respeitadas a relatividade em que cada um se encontra nos caminhos da evolução. No entanto, para a grande maioria, se não para a quase totalidade, ao longo do caminho nos afastamos do cumprimento da lei, quando então percursos penosos se apresentam para o retorno dos caminhos do aprendizado e trabalho, que deveria ser o processo normal do desenvolvimento espiritual. É quando nós violamos os códigos divinos. É quando nós, em relação à justiça, passamos a ser devedores. É quando nós vilipendiamos recursos que nos foram postos na tutela. É quando desrespeitamos os direitos do próximo. Tudo fica mais difícil. E é exatamente pela misericórdia do Senhor que remédios amargos e situações difíceis se apresentam em nossa marcha no auxílio que não nos falta. São esses momentos difíceis que nos falta percorrer uma avaliação para sermos promovidos. Deveríamos ser promovidos apenas pelo esforço, do trabalho, do aprendizado e da conformidade com a lei natural que está impressa na nossa própria consciência. Mas uma vez que fomos violadores e que temos que novamente nos reequilibrarmos perante a justiça, é necessário que agora nós testemunhemos de uma forma mais lixivienta e onerosa para retornarmos aos caminhos naturais da evolução, dos quais deveríamos nos ter afastado. Em todos os instantes estamos sendo assistidos e auxiliados. Os aguilhões dos processos degenerativos, como os das enfermidades, são apenas remédios amargos e temporários. Se é no corpo, o corpo é transitório. Se é na alma, que encontremos força para as travessias difíceis. E logo em seguida também chegará o auxílio. E nós, se tivermos a resignação, se perseverarmos, sairemos das passagens difíceis mais fortes, porque somos vencedores de nós mesmos em caminho de autodepuração. Todo triunfo se assenta sobre as lutas ganhas e as dificuldades superadas. Não existe colheita sem os trabalhos antecedentes de preparo e de muito labor, de proteção, de cuidados para chegarmos nas verdadeiras aquisições. Joana faz a seguinte analogia. Uma árvore, por maior que seja, por mais fortes que sejam as suas raízes, é na ponta que ela vai buscar os nutrientes e os líquidos que vão ser bombeados para alimentar todo o corpo daquela árvore majestosa, lá na pontinha. Toda a água suja, um dia ela vai se apresentar limpa quando ela, comprimida pelas rochas, vai ficando nos poros as sujeiras e ela vai escoando cada vez mais, retendo, deixando pelo longo dos filtros o que era suja, até que finalmente ela saia limpa. Assim também é a nossa alma, que vai precisando da limpeza, trabalhos dos testemunhos. Assim também são os mecanismos da evolução para conosco. Solidão é palavra absurda para quem ama e queixa de abandono representa desconhecimento das leis da vida. Nunca reclamemos, mas peçamos de fato ajuda nos momentos difíceis, porque isso Jesus mesmo nos ofereceu. Mantenhamos a mente voltada para o mais alto, buscando a sintonia com os guias espirituais, e mais recursos em nosso favor se apresentarão. Assim conseguiremos galgar sucessivos patamares do progresso e da paz. Jesus prometeu-nos que não nos deixaríamos a sós, e mesmo desde antes de se nos desvelar, sempre esteve e permanece conosco na condição de sol sublime,
atraindo-nos na sua direção. Sigamos com ele, certos de que é o caminho, a verdade e a vida, e assim estaremos percorrendo os caminhos que nos levam ao Pai Celeste. Lembremos de como é afirmado lá em A Caminho da Luz, que há 4,5 bilhões de anos, esse Senhor de amor, com os engenheiros siderais, pegando os materiais das nebulosas que se desprenderam do Sol, começou a amalgamar toda a parte no que diz respeito da estrutura da escola da Terra para nós outros, já há bilhões de anos. Então, se estamos apenas há 40.000 anos nos estágios da razão, é que este Senhor tem nos sustentado desde os primeiros instantes até agora. Então, não tenhamos receios, não tenhamos medo de enfrentarmos a nós mesmos e de convivermos com os desiguais que estão ombreando conosco, igualmente lutando pelas suas melhorias. Fiquemos com o sol de nossas vidas, o dispensador dos bens sublimes de Deus, o pão do Espírito e a luz da vida, que é Jesus. Fiquemos com ele hoje e sempre. E damos graças a Deus por mais esse momento, buscando melhorar as nossas ligações com o nosso Mestre de amor. Gostaríamos de agradecer essa presença querida de Carlos Alberto e pediríamos que o próprio Carlos Alberto fizesse, em nome de todos nós, a prece de encerramento. Divino Mestre, vivemos em momentos de nossas vidas em que muitas vezes a nossa fé é frágil, em que sentimos os pesos nos nossos ombros como muito grandes, em que observamos aqueles que partilham conosco nas experiências em família, e também por eles nos preocupamos e condoemos. Sabemos que, não obstante da nossa pouca visibilidade e compreensão dos propósitos que traçastes para nós outros, para alcançarmos em um futuro próximo condições melhores de vida. Auxilia-nos, Senhor, a encontrarmos forças. Conceda-nos, Senhor, as boas intuições para que os conhecimentos que já chegaram até nós possam internar, despertando as forças em que nós mesmos iremos direcionar melhores escolhas. E nós iremos também contribuir na parcela que nos couber, em auxílios aos que mais necessitem, em partilhas daquilo que nos sobrar um pouco, certos de que a nossa caminhada, ela é solitária quando se fala no progresso espiritual, mas ela é coletiva em termos de cooperação, em termos de auxílio, de doação. Que nesses instantes, sob a presença da direção espiritual desta casa, todas as energias que vêm do mais alto possam ser direcionadas aos aflitos, aos enfermos, aqueles que estão em estágios convulsionários, e não apenas dos que são próximos a nós na experiência desta reencarnação, mas de todos aqueles que partilham conosco a experiência humana, dos reencarnados que se contam aos bilhões em estados de sofrimento, em estados de exclusão, de necessidades as mais diversas, em opressões e em sofrimentos os mais diversos.
sobre todos eles que o bálsamo do teu amor, que a luz que vivifica no espírito, que as esperanças sejam fortalecidas, para que cada um cumpra do melhor modo aquilo que lhe está traçado em seu processo da reencarnação. Olhemos também por todos aqueles que já se encontram nos planos espirituais, muitos em estados de necessidades até maiores do que aqui, como os nossos irmãos autocidas. Que a luz maior, aplicada por Maria, Mãe Santíssima, possa balsamizar a vida de todos. E damos graças e pedimos